Olá, gente amiga, um abraço. Olha o vídeo de hoje chegando aqui no canal. Muito obrigado, gente, por você sempre estar acompanhando aqui os vídeos. Meus inscritos, os que não são inscritos ainda, fique à vontade, gente. Sejam bem-vindos aqui ao canal. O seu like também é muito importante quando você assiste um vídeo aqui e, evidentemente, você vê nesse vídeo uma grande importância. O vídeo traz uma informação, traz uma reflexão. No vídeo de hoje, gente, eu estou querendo falar com os meus amigos radialistas. Alô, você radialista, principalmente meu amigo operador de áudio, né? Operador de rádio, né? Então, aquele que trabalha ali nos botões, na mesa de áudio. Gente, eu quero aqui, nesse vídeo até, utilizar ele como um serviço aqui para os amigos que estão agora começando, né, na parte operacional. E eu quero, ao mesmo tempo, aqui mandar um abraço aos meus amigos operadores que estão ali sempre, né, operadores de áudio ali no estúdio, porque, gente, essa sincronia é muito importante. Tem estúdio que o operador está sozinho, ele faz tudo só, principalmente o operador de rádio FM, né, que ele opera e faz a locução ao mesmo tempo, e tem estúdio que o operador está no cantinho dele e lá está o locutor, né, mas tem que ter essa sincronia para dar certo. Gente, agora a questão do bom operador, o operador prático, o operador que está pronto para lidar com uma situação de um programa, um imprevisto de um programa, é uma coisa que você pode alcançar com o tempo, viu? Nunca vai, de maneira alguma, a uma escola, uma universidade ou qualquer curso técnico deixar você pronto exatamente da maneira que você vai ter a condição de sair de uma situação ao ponto de você resolver naquele momento. Por exemplo, um dia desse eu estava num programa aí de rádio e de repente o computador desligou. O computador desligou, só que ele desativou, apagou de repente. E o locutor estava do meu lado, o locutor fica bem próximo, ele notou também que tinha desativado. O locutor também é importante que ele possa, na verdade, ter essa comunicação rápida, né, essa resposta rápida, porque ele notou. Você dá o toque para o locutor e o locutor, evidentemente, vai entender o momento que não foi uma coisa do operador, não foi o operador que foi lá, desligou o computador. Pode acontecer um imprevisto, de repente o locutor está ali num programa, um programa bem dinâmico, e o computador, ele para de repente, né? Então, o locutor vai assumir por algum momento ali, vai falar alguma coisa, o que pode, na verdade, ser fatal, assim, na parte de um programa, é aquela coisa de manter o espaço vazio, né? Os amigos, os colegas de rádio chamam buraco, né? Aquele espaço que fica sem nada acontecer. Desligou o computador, rapidamente o locutor entra. Se for o caso de locutor, ao mesmo tempo ele faz a parte operacional, aí ele vai ter que ter o jogo de cintura de falar no momento e falando. Um dia desse, gente, eu estava fazendo programa sozinho na rádio, e estava tocando uma música, eu tinha soltado uma música, foi um programa musical, e de repente o computador parou. Automaticamente eu tive que entrar, você está curtindo aqui a rádio, muito obrigado, hein? Você estava curtindo esse sucesso que parou repentinamente, e aquele jogo de cintura para você falar com o ouvinte, e falando e ter que religar o computador ali, e você não perder o foco do programa. O programa é musical. Você começa então a dizer, daqui a pouquinho vai ter muita música interessante. Essa que você estava ouvindo aí é uma das canções que você vai curtir aqui, como resultado de muitas que virão, né? Daqui a pouquinho eu vou tocar essa música completinha, porque ela não vai ficar pela metade, hein? Aí você vai dizendo que a música ela parou repentinamente, mas você vai tocar ela toda, porque o ouvinte que estava ouvindo aquela música, que gosta, ele quer ouvir a música toda. Mas você vai conversando ali ao ponto de você ir religando, porque eu sou o operador do momento e sou o locutor, e estou lá reativando o computador, certo? Umas coisas que são interessantes também, a gente ter também, é um suporte aqui no celular, né? Porque o celular, você tendo um cabinho P1, você deixa o celular ali, pronto. Eu trabalho aqui, na verdade, sempre com um celular desse, quer dizer, eu trabalho, quando é necessário fazer algum trabalho, operacional, eu gosto de deixar um celular conectado, certo? Conectado aqui, porque de repente, se o computador demorar a reativar, reiniciar, eu vou procurar aquela música que estava tocando, para não precisar falar muito tempo, porque se vai falar muito, de repente, você vai se perder
em algum momento vai vir palavras desnecessárias. Então o ouvinte vai querer estar ouvindo muito você. Então o computador desativou, estava tocando música, mas o seu celular está aqui, você vai lá e busca na internet aquela música que estava tocando, bota ela para tocar enquanto você está religando o computador. Então é a coisa da dinâmica. Eu estou falando aqui em relação a um loco-operador, né? Aquele que é locutor-operador, ele não vai passar o tempo todo falando, porque rádio FM tem que ter muito esse dinamismo, né? Agora, quando é uma programação de notícias, você está falando de notícias, você vai falar da notícia, você não vai estar falando coisa com coisa. Mas rádio de música, você fala menos e toca mais música, né? Então, para não ficar falando muito tempo, aciona a música através do seu celular enquanto está regando o computador para seguir a programação normal. Se for no caso que está o operador aqui, mas o locutor está aqui do lado, se for a coisa da música também tocando, terminou, você pode pedir para ele vai lá, entra rapidamente e você está preparando. Se for a música, você bota a música para tocar no celular enquanto o computador está ali sendo reativado. Então, não pode de maneira alguma no rádio, um rádio dinâmico, não pode ficar espaço vazio, né? E tem situações que o operador realmente ele tem que estar pronto para resolver aquela situação ali, de forma que não se embarace. E essa coisa de o operador não se embaraçar é coisa do tempo, né? O tempo ele vai conseguindo capacitar ele de forma que o programa não fique comprometido. Eu já tenho mais de 30 anos na área operacional de rádio, evidente que no tempo quando eu fiquei enfermo, tive que parar com as atividades oficiais, mas a gente não esquece de que foi o que a gente praticou, foi o que eu pratiquei, né? E na verdade procurei sempre praticar da melhor forma possível, a gente não esquece, né? Então, o que eu digo é o seguinte, você vai conseguir com o tempo, com a prática, de eu dizer que uma pessoa que começou agora como operador vai poder ficar confortável no momento assim, não vai, né? Mas o que eu posso orientar é que quem estiver ensinando, né, aquele que vai querer aprender essa parte operacional também fale sobre esses detalhes, né? Quando o computador desativar, o que é que vai poder ser feito. Agora, se o operador for tão somente operador, está sozinho ali, e então não tem ele como locutor, o operador não é o locutor, e não tem o locutor de lado. Bom, desativou o computador, aí ele tem que rapidamente acionar aqui o celular, buscar a música no celular para ficar o mínimo de espaço vazio na programação. A música volta a tocar aqui no celular, enquanto ele resolve a situação do computador. Tem emissora de rádio que tem 2 computadores, né? Tem sempre um segundo computador. Na rádio que eu trabalhei mesmo, a Rádio Jornal, são 2 computadores. Se der bronca em um, o outro computador já está lá pronto para assumir a responsabilidade daquele que parou. Então, gente, eu estou querendo nesse vídeo dizer o seguinte, que o bom operador, ele precisa estar pronto para essas horas incertas, esses momentos que vão surgindo. Eu confesso para você, não quero na verdade dizer que eu sou uma parte especial, mas eu creio que em todas as situações que eu pude viver no rádio, e eu possa viver a qualquer momento assim, alguma coisa, eu não faço nada mais oficial, né? A função oficial minha, do tempo de rádio, serviço oficial, eu não tenho mais, mas quando eu posso ajudar alguns colegas, socorrer, né, ajudar em alguma coisa, eu confesso que ainda tenho essa meta, né, de ter a função de agir rápido diante de uma situação, assim, deu uma bronca no computador, alguma coisa falhou na hora, de repente está uma matéria, uma notícia no ar, e a notícia travou, né? Então, travou porque às vezes a notícia trava, o computador ele não desligou, mas deu uma travada no playlist, seja lá qual for o programa de automação. Então a gente tem que ter uma segunda opção, né? Tem que estar pronto para assumir aquele espaço. E tem casos, gente, que quando o computador ele trava, tem que desligar o computador completamente. E aí? Você tem que ir lá. Sempre os computadores de rádio,
computadores de rádio precisam estarem com seu reset, com sua parte de power mais próximo possível para o operador alcançar. Imagina, você está com a mesa de áudio aqui, o computador, o player do computador, o power, né, para você religar o computador, está lá do outro lado da sua bancada. Fica difícil, porque você vai ter que se levantar para poder reacionar, quer dizer, religar o computador, né? Então, tem que ser tudo mais rápido possível, tudo mais próximo. O computador, se for CPU, está ali, se for notebook, fácil para poder religar, se for o caso que precise fazer uma religação da tensão elétrica, né, da parte elétrica. Bom, mas tudo próximo. Então, na parte de bancada de estúdio, tudo tem que ficar próximo, né? Então, eu digo para você que vai ter um momento que o operador que está aprendendo agora, você mesmo, vai poder, de repente, conhecer um momento assim, um momento de incerteza, de imprevisto, e você precisa ter realmente uma noção de segunda opção, né? Então, para mim, um computador parou, estava tocando uma música, aciona aqui o celular. Mas vamos dizer que estava numa matéria, porque é o seguinte, gente, hoje nós temos o WhatsApp aqui, tem material que você pode receber no WhatsApp, certo? Você está no WhatsApp aqui o material, você colocou o mesmo material daqui no computador, mas você não apaga o que está aqui logo não. Está rodando o computador, parou o computador, mas o material não está aqui no WhatsApp, você aciona o material daqui. E lá você vai resolvendo a situação do computador, né? Imagina, gente, eu estou dizendo isso para um tempo de tecnologia, um tempo atual. E antes, gente, né? Tinha rádios aí que as matérias eram nos MDs, né? Matéria que nós tínhamos que rodar muitas vezes em cartucho, né? MD era um mini disco que colocava ali as matérias numa sequência, né? Tudo numeradozinho. Então era um tempo bem trabalhoso, né? Agora interessante que dificilmente dava um problema no mini disc. O mini disc, quando você botava na ordem ali, a notícia 1, notícia 2 ia naquela ordem, né? E dificilmente poderia acontecer que o operador se atrapalhasse com a sequência da matéria, botasse uma matéria errada, tal, alguma coisa, ou até tivesse nomeado ou numerado errado. Mas a gente trabalhava mais, né? O trabalho era mais cuidadoso, mas hoje em dia nós temos um computador que o computador de repente pode dar uma pane, né? Pode parar. Então esse vídeo que eu estou falando hoje aqui no programa, quer dizer, na sequência aqui, nesse Conversa Livre, é sobre isso, né? De você como operador saber que vai ter um momento do imprevisto. Então quando houver um imprevisto, o que é que você vai fazer? Como é que você vai resolver a situação? Você é só operador, não é locutor? Como é que você vai resolver? Você é operador e você também é locutor ao mesmo tempo? Como é que vai ser resolvida a situação? E se você for operador e o locutor está de lado? Bom, rapidamente você abre o microfone, ele assume, porque não pode ficar vazio, não pode ter um espaço vazio, enquanto você, na parte operacional, está resolvendo a situação do computador. Se for a questão de uma matéria que estava rolando, você repete a matéria no celular, tenha o celular perto com o material que você está rodando no computador, porque se o computador der uma pane, às vezes você pode botar também uma trilha, né? Uma trilha aqui no celular, para ela ficar tocando, né? Porque pode acontecer também o seguinte, você pode ter a opção de quando parar, der uma pane no computador, você acionar uma trilha aqui no celular, né? E passa para o comunicador, então você, como locutor, assume até enquanto a situação esteja estabilizada, né? Normalizada, tá certo, gente? Então, esse vídeo que eu trouxe hoje foi em relação aos meus amigos operadores. Confesso que eu tenho muita saudade do tempo que oficialmente eu estava exercendo minhas funções no rádio, né? Dava ali conta das 6 horas diárias, né? Quando eu trabalhava, no tempo que eu trabalhava, eu pegava às vezes de 6 da manhã, largava do meio-dia. E às vezes era de meio-dia às 18 horas. Às vezes era de 18 horas até meia-noite, né?
Mas todos os horários que eu fiz, eu procurei me empenhar da melhor maneira possível, para que quando terminasse o horário de trabalho, eu observasse assim e pudesse dizer, graças a Deus, eu consegui, né? Que não deixava nada lá faltando, sempre procurava não deixar espaço para depois quem me rendesse, né, o próximo operador não tivesse muito trabalho, né, porque eu procurava deixar sempre tudo bem encaminhado para o colega que fosse assumir depois. Então era assim, a rotina era essa. Sinto falta, né, porque infelizmente depois que veio momentos de enfermidade, eu tive algumas limitações, né, algumas inseguranças que me fizeram com que eu não tivesse mais aquele trabalho oficial no rádio, né? Estou vivo, estou aqui sobrevivendo, graças a Deus, né? Mas tenho muita saudade do tempo que estava tudo bem, que eu estava pronto ali para, né, para qualquer coisa. E hoje eu estou aqui, né? No que eu posso fazer, no que eu puder fazer, Deus permitindo, eu vou fazendo mediante a permissão de Deus, né? Mas o melhor de tudo é a gente poder viver bem, viver com saúde. Você que está com saúde aí, preserve a sua saúde, né? Não procure danificá-la, não coloque a sua saúde em risco, que é o que você tem de mais precioso na sua vida, é a sua saúde. Quando a sua saúde fica comprometida, aí as funções que você fazia antes, tudo que você podia fazer antes, fica também comprometida, ficam limitadas. É o meu caso, né? Mas eu estou vivendo, e cada dia que eu vivo eu dou graças a Deus por isso. E no que eu puder fazer, um pouquinho que eu puder fazer, eu dou graças a Ele. Estou sobrevivendo e estou sempre sobrevivendo porque assim Ele permitiu. Gente, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe, falando sobre esse mundo, né, operacional no rádio, para que você fique ciente de que vai ter um momento que você vai precisar ter uma outra decisão, né? Quando você está confortável ali, dá tudo certo, colocou uma música no ar, está rodando normal, colocou uma matéria, está lá tranquilo, né? Não aconteceu nada de diferente, beleza, mas quando acontece, como é que você vai agir, né? Tem outros detalhes, viu, que eu vou contar em outro vídeo, experiências vividas por mim quando eu estava trabalhando oficialmente no rádio, né? E quantas vezes experiências boas no tempo que eu trabalhava na Rádio Jornal do Comércio. Tenho muita experiência para contar. Espere o outro vídeo que vai vir aí, que com certeza você vai ouvir assim, experiências que vão servir, né, para os amigos operadores poder então ter como uma certa lição, né, uma reflexão, e para que isso possa somar, para que se fortaleçam mais, se capacitem mais e entendam como é importante essa função, né? A inteligência artificial está aí, já tem rádio aí que a inteligência artificial está assumindo algumas funções. Agora, aquilo que a gente pode fazer, do jeito que a gente faz, do jeito que um humano pode fazer, isso é único. Isso é único, né? Isso aí não tem negociação, né, gente? Bom, gente, até o próximo vídeo, hein? Muito obrigado. Você que gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Fique à vontade, viu? Você vai me ajudando aqui no canal. E vou orar por vocês, né? Sempre agradecer a Deus por ter vocês aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.